Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos aqui no canal Ministério Rumo ao Lar. Esse é um ministério familiar em apoio à Igreja Adventista, de onde nós somos, e é um ministério onde nós realizamos trabalhos missionários, atendemos a convite de irmãos quando nos convidam para estar em suas igrejas realizando alguma programação especial, cantando, pregando. Estamos aí para servir. Esse estudo com o tema central de cristãos carnais e cristãos espirituais, eu extraí de um estudo feito pela irmã Cleuma Nascimento. Ela é adventista do sétimo dia também, e ela desenvolveu um material do qual eu estou utilizando, que é essa apostila aqui, e eu vou deixar o link da autora, o contato da autora na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esse estudo completo, que é uma apostila em PDF. Eu imprimi para ficar melhor de manusear. E esse estudo será dividido em 3 estudos, sendo esse o primeiro, que tem o tema de 3 grupos de pessoas e seus relacionamentos com Deus. Existem 3 tipos de atitudes para com Deus. O relacionamento inexistente, que a Bíblia chama de homem natural. O relacionamento completo e real, que a Bíblia chama de homem espiritual. E o relacionamento parcial ou fingido, que a Bíblia chama de homem carnal. Nesse estudo, vamos tentar nos colocar em um desses 3 grupos. Vamos tentar nos identificar. Qual é o nosso relacionamento para com Deus hoje? Será que eu estou num relacionamento com Deus inexistente? Será que eu estou num relacionamento com Deus completo e real ou parcial e fingido? O objetivo desse estudo é examinar a nossa própria vida. Não é hora da gente ser o juiz do nosso vizinho, nem do nosso irmão, mas sim analisar a nossa própria vida, o nosso relacionamento com Deus e refletirmos sobre isso. E lá no livro de Coríntios 2,14, vai falar um pouco sobre o homem natural. Vou abrir aqui a minha Bíblia, vai ser essa nova tradução linguagem de hoje. Eu gosto de usar ela em estudos. E você pode abrir a sua Bíblia aí também. E diz assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então, o homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive no mundo pensando raramente ou sem pensar nele. E agora nós vamos lá para Romanos. Vamos para Romanos 8. E nós vamos ver agora sobre o homem carnal e o homem espiritual na igreja. Esses 2 grupos. Lá em Romanos 8, vamos ler do versículo de 1 ao 17. Vamos acompanhar essa leitura. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus Cristo, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Porque isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer à lei. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês.
Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus nos une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e, por isso, recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomamos parte na sua glória. Bom, nós vimos aqui a diferença, de uma pessoa que é guiada pelo Espírito e uma pessoa que é guiada pelas suas próprias vontades. E é isso que determina o homem carnal e espiritual. O homem espiritual é aquele que deixa o Espírito trabalhar nele, que morreu para si mesmo, enquanto o homem carnal é aquele que é ainda controlado pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias vontades. Vamos abrir aqui também em Gálatas 5 e 6, mas nós não vamos ler Gálatas todo. Vamos ler aqui só a partir do versículo 16 até o 25, diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Jesus crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Bom, aqui nós podemos ver claramente, a diferença de alguém que está sendo influenciado pelo Espírito de Deus e aquele que está sendo influenciado pelas suas próprias paixões. E aqui diz que o critério para diferenciar esses dois grupos é o relacionamento com o Espírito Santo. Está lá em Mateus 12:32. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não poderá ser perdoado, nem agora, nem no futuro. Então, nós podemos perceber como as nossas atitudes podem ofender e afastar o Espírito Santo de nossas vidas. O coração tem que estar aberto à influência do Espírito Santo. Ao contrário, não pode ser obtida a bênção de Deus. Caminho a Cristo, página 95. Membro espiritual na igreja. Vamos ler lá em 1 Coríntios 2:15.
A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. O homem espiritual é um cristão autêntico. É chamado assim porque está cheio do Espírito Santo. Jesus é o centro de sua vida, ou seja, Jesus assume o trono do seu coração. O membro carnal na igreja é um indivíduo que pode ser membro da igreja por um curto ou longo período de tempo e ser carnal, apesar de estar na igreja. Mas, veja bem, se você chegar à conclusão que você está no grupo dos carnais, não desanime, né? Alegre-se pelo fato de você poder mudar essa condição hoje. A maior parte dos cristãos desconhece a sua condição. Vamos pedir a Deus que nos ajude a refletir nessa pergunta. Sou um cristão carnal? Reflita sinceramente agora, irmão. E amigos que estão assistindo. Reflita sinceramente, né, sobre a sua vida, sobre a sua conduta. Será que eu estou sendo um cristão carnal? Será que eu sou um cristão carnal na igreja? Mas como eu disse, se você chegar a essa conclusão, não desanime, né? Porque você ainda está em condições de mudar a sua situação. Vamos fazer a leitura agora de 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que isso não está agindo? Será que assim não está agindo como pessoas deste mundo? Bom, podemos ver claramente que o relacionamento pessoal com o Espírito Santo é o critério para classificar este grupo. O que significa ser carnal? Significa que essa pessoa vive pelo poder da carne, ou seja, da sua própria força e habilidade. Significa também que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo ou não está cheia o suficiente. Lembra da parábola das 10 virgens? Todas tinham azeite, mas as 5 loucas não tinham azeite o suficiente. Ou seja, às vezes nós achamos que estamos ali na igreja desempenhando algum trabalho e a gente pode achar que estamos cheios do Espírito Santo. Mas aqui nas parábolas, né, e aqui também no nosso estudo, a gente pode perceber que às vezes não estar cheio do Espírito Santo também nos classifica como cristãos carnais. Ou seja, somos as virgens loucas, né? Temos o Espírito, mas às vezes não temos o Espírito suficiente. Não morremos completamente para o nosso eu. Uma parte ainda do nosso eu carnal habita dentro de nós e não dá espaço para que o Espírito possa nos encher completamente. Não é só quem está em pecado aberto, mas existem variações de pecados dentro deste grupo. Às vezes nós podemos pensar que cristãos carnais são aqueles que estão na igreja, mas cometendo pecado, mas nem sempre são pecados abertos, né? Como diz aqui no nosso estudo, nem sempre são pecados abertos, mas existem variações. Às vezes nós somos intemperantes, não é? Às vezes não é nenhum tipo de pecado acariciado, muito grave aos olhos das pessoas, mas nós somos intemperantes, nós não temos os dons do Espírito, né? E os frutos que ele traz, que nós vimos ali na leitura de Gálatas. Paulo se dirige às pessoas carnais como queridos irmãos. Isso quer dizer que ele tratava com membros da igreja, não estava falando para pessoas que não eram da igreja. Paulo não podia falar como a espirituais. Isso significa que eles não estavam cheios do Espírito Santo ou não estavam cheios o suficiente. Cristãos carnais. Vamos ver um pouco mais dessa classificação. Muitos cristãos carnais estão insatisfeitos com a sua vida espiritual. Quantas vezes, né, nós não podemos nos pegar insatisfeitos com nossa vida espiritual? Às vezes desanimados para a leitura da Bíblia, o estudo da lição, nos vemos negligenciando o momento de oração particular
e de repente a gente começa a perder a vontade de ir na igreja, de participar das programações, e vamos ficando cada vez mais desanimados. Então a gente percebe que por vezes nós caímos nessa condição de desânimo, de estarmos desanimados com a nossa vida espiritual. E bom, outro ponto de cristãos carnais é que muitas vezes eles estão decepcionados e sofrem com o sentimento de que tudo é sem sentido ou consideram que tudo exige muito esforço. Às vezes nós podemos notar também que na nossa vida, como cristãos que vamos à igreja, estamos ali no trabalho para Deus, às vezes a gente, né, faz aquilo ali, às vezes reclamando, com aquele espírito de poxa vida, tudo sou eu, acha tudo cansativo. Ao invés de fazermos isso com o coração agradecido, a gente faz ali o serviço para Deus, muitas vezes murmurando. Outro aspecto aqui, outros cristãos carnais se acostumam ou aceitam essa situação e ficam satisfeitos. Talvez eles digam, não somos pecadores e não podemos fazer nada para mudar isso. Diferente do outro aspecto, que às vezes nós fazemos, né, e nós fazemos ali reclamando, murmurando, outro já acha que esse comportamento é normal, né, não vê isso como um problema, acha que está ali sempre satisfeito, ou fazendo as coisas para Deus, ou vivendo para Deus 50%, né, vem com aquela conversa que a gente muitas vezes nós já ouvimos, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, eu sou pecador, Deus conhece meu coração. Cristãos carnais podem ser bem ativos e até ocuparem posições de lideranças na igreja. Eles podem até fazer grandes coisas para Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos os demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. E qual é o problema disso, desse comportamento? Jesus diz que não os conhece. Eles não tinham uma comunhão verdadeira com Cristo, somente na aparência. Ou não aconteceu uma entrega de vida, ou essa entrega não foi mantida. Jesus não viveu através do Espírito no coração deles. Logo, eles não tinham uma relação pessoal com Cristo. Assim, pode haver uma aparente conexão com Cristo, o desejado de todas as nações, na página 479. E como saber se Cristo está em nós? Às vezes, nós podemos nos autoavaliar e perceber que nós podemos ter algumas dessas características que nós lemos aqui sobre um cristão carnal. Mas também nos autoavaliando, a gente também vê em nós qualidades. Então isso pode nos deixar um pouco confusos e perguntar, será que apesar desses defeitos que eu identifico em mim, mas eu também vejo qualidades, isso quer dizer que Cristo está em mim ou não? Será que Cristo está em nós? Bom, mas é importante dizer que através da vida no Espírito Santo, podemos ser libertos daquilo que vamos ler agora, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 249. E diz assim, um espírito contrário ao de Cristo está a negá-lo, independentemente de qualquer profissão de fé que se possa fazer. Os homens podem negar a Cristo pela maledicência, por conversas destituídas de bom senso, por palavras inverídicas e descorteses, podem negá-lo conformando-se com o mundo, por sua conduta indelicada, pelo amor às próprias opiniões, pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por deixar-se estar em pensamentos sombrios. Por todas essas coisas declaram não ter consigo a Cristo. Então está aí, irmãos e amigos que estão nos assistindo. Bom, se nós refletirmos e nós percebermos que às vezes nós temos declinado nessas atitudes, então nós podemos perceber claramente que às vezes nós estamos ali deixando pouco espaço para que o Espírito habite em nós. Talvez nós estamos ali agarrados, né, a nossa justificação própria, como diz aqui no estudo, agarrado ao amor às nossas próprias opiniões,
E quando nós deixamos o nosso eu vívido assim dentro de nós sabemos que não deixamos espaço para o Espírito Santo. Então, como eu disse no início desse estudo, é para que nós possamos refletir sobre nós mesmos. A qual grupo desse eu pertenço? Essas características se aplicam a mim, que nós estudamos hoje, e no próximo estudo nós vamos ver como viver pelo Espírito, como ter o Espírito de Deus na nossa vida. Que nós possamos, no próximo estudo, nos encontrar aqui no canal mais uma vez. Aproveite para poder nos seguir, para que você possa saber quando o próximo estudo estará disponível. E vamos, neste momento, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Senhor. Nos ajude, ó Pai, com esse estudo, com essas palavras, essas leituras, que nós possamos refletir sobre a nossa própria vida e buscar em Ti, ó Deus, o poder para que nós possamos vencer as nossas paixões, os nossos quereres, nós possamos nos submeter à Tua vontade, ó Pai, para que o Espírito Santo possa ter espaço e lugar para habitar e transformar o nosso coração. Seja com todos aqueles que nos assistiram, nos acompanharam, estão aqui acompanhando esses estudos. O Senhor possa abençoar cada lar representado pelas pessoas que estão aqui fazendo parte desse momento de estudo conosco. Em nome de Jesus, entrego as nossas vidas, a minha vida em Tuas mãos. Amém. Bom, meus amigos, é isso. Nos vemos no nosso próximo estudo aqui no canal do Ministério Rumo ao Lar. Fiquem com Deus e até a próxima.